Sebastian! I have to say hi, man. Sorry. Boa noite. Acabei de assustar um dinamarquês. E já tá para começar. Boa noite, Laís. Por enquanto é só uma musiquinha aí pra gente entrar no zone, pra entrar no ritmo. Aliás, posso pedir um favor? Dá uma olhada no YouTube e vê se tá rolando ao vivo lá. Eu coloquei ao vivo. Eu estou gravando com uma qualidade alta ali. Com o Riverside. Não tá alta não. Oh, no, I can feel you. Já fala, peraí. Pessoal, a gente já vai começar. Só tô colocando live aqui no Insta também. A live de hoje é para falar como que eu recebi uma oferta de $210 mil, mais bônus, mais carro, mais os cambal. Aqui na Dinamarca, eu vou falar o passo a passo para vocês. Tá bom? Então, eu tô querendo entender se eu tô live. Eu realmente não sei se eu tô live aqui no YouTube, mas eu vou começar, tá bom, pessoal? Tá na hora. Então, tô entrando live no Insta. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tô confirmando só aqui se eu tô live também no YouTube. A live de hoje, a gente vai falar sobre como que eu recebi uma oferta de $210 mil de salário anual para trabalhar numa empresa dinamarquesa. E obrigado, Laís. E aí, essa é a live, a gente vai falar de posicionamento. Na verdade, tem uma história aqui para eu contar para vocês, né? Eu vou contar como que isso aconteceu. Eu tenho um mapa mental onde eu descrevo passo a passo
E o objetivo aqui dessa live não é para falar para você, que eu recebi 210 mil dólares, que legal. Perdão. Mas é assim, te mostrar que se você usar o LinkedIn, o LinkedIn, é possível sim você construir relacionamentos em altíssimo nível, tá? Chamar a atenção de potenciais clientes, contratantes que podem mudar a curva do teu negócio e da tua vida. Se você está buscando por um trabalho no Brasil, um trabalho a partir do Brasil, para trabalhar remoto, ou um trabalho no exterior, tá? Então eu vou contar um pouco dessa história dos 210 mil dólares de salário, né? Porque obviamente isso chama atenção, mas no final eu vou falar para você o passo a passo que eu utilizei para que isso acontecesse comigo. Então pessoal, hoje eu não estou olhando tanto aqui para a câmera no Insta, porque eu estou com um mapa mental aqui em aberto. Então se você estiver aqui no Insta e você quiser esse mapa mental, levanta a mão, me manda um DM, tá bom? Que eu te mando esse mapa mental aí com a gravação dessa live. Mas, então vamos para o começo de tudo, né? Como é que as coisas aconteceram? Eu tinha uma empresa, como é que eu recebi uma oferta de 210 mil dólares de salário, mais bônus, mais carro, mais o Deus e tudo mais? Eu tinha uma empresa que se chamava Biasa. Essa empresa, ela é uma empresa que nasceu para fazer desenvolvimento de negócios entre Brasil e Dinamarca. Foi assim, eu cheguei na Dinamarca, não sabia o que ia fazer, em um dado momento as coisas começaram a funcionar para mim, e aí eu tinha essa empresa. E um dos meus ex-sócios, o Juan, conseguiu uma reunião com o fundador dessa empresa, que é um cara que se chama René. A empresa se chama eSoft. A minha empresa se chamava Biasa, né? A gente estava em busca de clientes e ali a gente fez uma visita na eSoft, que o Juan tinha um cara que ele conhecia, que era um desenvolvedor de software, que se eu não me engano o cara estava na Suécia, e esse cara falou que a gente tinha 2 brasileiros, 2 malucos lá que poderiam ajudar o René a entrar no Brasil com a empresa dele e talvez na América Latina. E o René é um cara sempre muito agressivo nos negócios. O René falou, quero conhecer esses moleques. E ali a gente foi até nessa reunião, conversamos lá, me apresentei, o Juan agradeceu, né? O Juan tocou boa parte da reunião. E o final do negócio foi que a reunião não deu em nada, tá? Essa reunião com a eSoft não deu em nada. E depois da reunião, eu já vou falar o que aconteceu, mas em paralelo, isso foi mais ou menos em não sei se foi 2016 ou 2017, eu acho que foi em 2017. 2017 foi o ano também que nós... o pessoal estava mandando mensagem. Que nós fechamos um cliente muito relevante aqui para a Biasa. Esse cliente foi eu que fechei. É um cliente que se chama Vtex. A Vtex é uma multinacional de tecnologia brasileira, né? Focada aí no e-commerce, varejo, hoje B2B. E a gente começa a trabalhar com a Vtex. E esse trabalho com a Vtex, ele é um trabalho relevante para a Biasa, para mim, para todo mundo que está ali envolvido, mas sobretudo para mim, porque eu sempre fui a marca pessoal da empresa, eu sempre fui quem apareceu para a companhia. Então foi muito relevante para mim, pessoalmente, o trabalho com a Vtex, né? E eu estou falando da Vtex porque eu vou falar dessa oferta de emprego que eu recebi aí nesse valor, né, que é o valor da live aí que vocês estão vendo. E aí eu sigo ali usando o LinkedIn, né? Depois que acabou a reunião com aquele camarada que a gente foi lá visitar, que o Juan arrumou a reunião, eu
me conectei com ele no LinkedIn, mandei uma mensagem agradecendo. Pega esse detalhe, sempre que você se conecta com alguém no LinkedIn, manda uma mensagem, personaliza a mensagem para se conectar e depois manda uma mensagem agradecendo, porque isso também tem a ver com o algoritmo. Quando você começa a publicar conteúdo, assim como no LinkedIn, o conteúdo começa a impactar essa pessoa. Então é muito importante que você faça isso. Uma dica simples, que muita gente não faz, né? Fica mandando spam lá e perde oportunidade, tá? Então eu fiz isso e aí eu já volto nessa história. Eu quero falar um pouquinho com vocês do primeiro, por que o LinkedIn, né? Por que o LinkedIn ele é um negócio relevante? Bom, o LinkedIn ele é uma empresa que foi comprada pela Microsoft. Muita gente não sabe, o LinkedIn ele pertence a um conglomerado de tecnologia que se chama Microsoft. A Microsoft pagou 26,2 bilhões de dólares no LinkedIn. Foi uma aposta aí, selvagem, agressiva, mas eu não acho que a Microsoft ia fazer uma aposta dessa de uma forma ingênua, né? Então é importante a gente entender o contexto que está por trás de algumas decisões para entender a seriedade do negócio. A Microsoft é uma empresa que vende não apenas software, a Microsoft vende ERP, a Microsoft vende cloud, né? Vende serviços de cloud, vende servidores, a Microsoft tem gaming, eles têm diversas divisões de negócios. Aí você fala, tá bom, Carlos, e daí? Cara, o que daí é o seguinte, a Microsoft é uma empresa que vende para outros negócios. Então, o que eles compraram ali por 26 bilhões de dólares, que no ano passado o faturamento do LinkedIn até o último dado que eu vi foi de 13,2, o que a Microsoft comprou foram dados. Foi uma forma de acoplar dados aos negócios que eles já têm existentes. Então foi simplesmente isso. Então, eu sempre falo essa história que acho que assim, é importante entender o que está por trás de uma aquisição desse tamanho e por que isso importa. Né? Se uma empresa como a Microsoft abrir o olho e falar, porra, eu tenho que comprar o LinkedIn, por que nós, meros mortais, né, que estamos aí no mundo dos negócios, não deveríamos olhar para isso? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o LinkedIn hoje está batendo quase 1 bilhão de membros na plataforma. São praticamente 61 milhões de empresas listadas. O Brasil é o terceiro maior mercado para o LinkedIn. Se você busca por clientes internacionais aí, ou o emprego fora do Brasil, só nos Estados Unidos a gente tem 194 milhões de usuários, México 19 milhões, Argentina 10. Na Europa, cara, a Dinamarca tem 5 milhões de habitantes, você tem 3 milhões e meio de pessoas que estão no LinkedIn, né? Dinamarca é onde eu resido. E aí, novamente, se você está chegando agora, tem um mapa mental que eu estou colocando todas essas informações. Me manda uma mensagem que você quer, levanta a mãozinha, me manda um DM que eu te mando isso aqui, tá bom? Mas é importante entender a importância dessa plataforma hoje. 44% dos usuários estão nos Estados Unidos e 44% dessas pessoas que têm uma conta no LinkedIn fazem mais de 75 mil dólares ano. 75% desses usuários estão fora dos Estados Unidos. E tem um dado que é super legal. 60% desse user base tem entre 25 e 34 anos. Eu tô com 38, tô com umas barbinhas brancas já, né? Mas a gente pode dizer que a galera dos 30 aí são millennials ainda, né? O pessoal aí de 34. Então tem uma galera jovem
que está tomando decisão, que está na plataforma. E essa galera jovem que está tomando decisão, que está na plataforma, usa mídia social. Aí o cara pega e não está numa plataforma que tem uma galera jovem que já toma decisão, né, que usa mídia social para procurar por vendedores de tecnologia, para buscar por conhecimento. Enfim, eu queria dar um pouquinho desses dados para vocês entenderem aí qual que é a relevância do LinkedIn. Tá bom. Então eu cheguei nessa reunião e eu tenho uma tese comigo, assim, que a tese é o seguinte, é o ABC, né? Tem um filme, eu não lembro o nome do filme agora, em inglês, e o cara fala ABC, always be closing, sempre tá fechando negócios. E eu não, eu vou no sempre always be connecting, né? Sempre se conecte. Mas quando eu falo always be connecting, sempre se conecte com alguém, eu não estou falando para você ir lá, apertar o dedo e não se conectar com profundidade. Não. Eu estou falando para você ter uma reunião, você teve uma reunião online, você está se engajando com as pessoas, você vai lá, pede para se conectar, tenta entender quem que é a pessoa, personaliza o teu pedido de conexão, manda uma mensagem agradecendo, mas sempre se conecte. Por quê? Porque quando você faz isso, né, cara, você pode criar oportunidades muito grandes para você. Um outro ponto importante que eu sempre falo, que as pessoas me perguntam, elas falam assim, mas eu me conecto com qualquer pessoa, Carlos, eu tenho que me conectar com qualquer um? Óbvio que não, né? Eu acho que assim, você tem que pensar no teu ecossistema, aonde você está inserido, o seu nicho, qual que é o seu ecossistema, né? É importante entender o seu nicho. O LinkedIn é um bicho de nicho. É muito importante que você entenda o seu nicho e também o seu ecossistema. O que é um nicho? Cara, você vende... você está aí no mercado de saúde. Tá, mercado de saúde para quem? Tô no mercado de saúde para... vamos dizer que mulheres, pode ser coaches, né? Aí você pode subnichar mais ainda, mulheres coaches acima de 30 anos. Então você tá, aí você já está afunilando muito, tá? Isso é muito importante no LinkedIn, porque tem motivos por trás. O LinkedIn, eu não vou ficar falando de ads, de como você patrocina coisas hoje, mas é importante que você niche, porque o LinkedIn ele pega exatamente isso, né? O job title, a profissão das pessoas. Então, quanto mais você entender o teu mercado e depois você vai criar conteúdo para o teu mercado, personalizar a mensagem, criar conteúdo, isso vai te ajudar bastante, tá? Então, se conecta, entenda qual que é o seu nicho, né? O seu ecossistema também, tá? E aí quando se conectar, agradece aí pela conexão, personaliza a mensagem, né? E aí começa a interagir. Eu vou falar um pouquinho do processo de social selling, tá bom? Então eu tenho isso, né? De sempre me conectar com alguém ali na plataforma. E em paralelo com isso, aí que vem a importância do LinkedIn, que é se conectar e estar produzindo o seu conteúdo. Você não tem que... Eu dou mentoria para muitas pessoas de muitos perfis diferentes, tá? E eu sempre falo assim, cara, conteúdo é uma questão particular de cada um. Então, eu já dei mentoria para arquiteto. Então, às vezes o cara não é bom em vídeo ou não se sente confortável, mas desenha pra caramba. Então, vai lá e faz o desenho, tá? Perdão, pessoal, recebi um WhatsApp aqui. Desenha, isso é conteúdo. Você às vezes é bom com texto. Escreve, meu. Tá? Eu não vou ficar entrando hoje em todos os detalhes de produção de conteúdo, mas dando uma passada por cima, a parte de conteúdo é muito mais importante que você faça conteúdo que tenha a ver com a sua personalidade, ao invés de
fazer o que todo mundo fala para você fazer. Não, você tem que fazer o que tem a ver com a sua personalidade e com como você fica à vontade. Aqui no meu mapa mental, eu estou mostrando para vocês os tipos de conteúdo que eu faço. Eu faço bastante vídeo. E aqui, um dos vídeos que chamou a atenção desse cara aí, desse tomador de decisão que me fez essa oferta, um dos conteúdos era em vídeo. Tá? A gente estava fazendo o lançamento da VTEX em 2017 na Romênia. Então eu fiz um vídeo ali, eu estou até mais gordinho, com 92 quilos, menino incrível. E ali a gente está fazendo o lançamento, eu estou anunciando o lançamento da VTEX. Eu descobri que para mim o vídeo é uma coisa que eu consigo ir bem. Eu não me travo, eu não fico tenso, né? Eu consigo, para mim, às vezes as palavras vêm, então é mais rápido, tá? E eu comecei a publicar bastante conteúdo aqui no Mapa Mental. Se você quiser, me manda uma mensagem aí que eu te mando. Mapa Mental bem completo, mostrando o conteúdo dessa live. Eu fui publicando esse tipo de conteúdo, além de ter me conectado com essa pessoa e com outras pessoas dentro da empresa desse tomador de decisão. Isso é importante também do ponto de vista ali do conteúdo e do ponto de vista de como criar influência dentro de uma empresa, tá? Então esse foi o processo, assim, eu fui fazendo isso, né? Primeiro ponto, a gente teve a reunião, depois da reunião eu me conectei com esse tomador de decisão, eu me conectei com algumas pessoas dentro da empresa dele, eu mandei um obrigado para esse tomador de decisão, eu fui publicando conteúdo durante as minhas viagens, tá? E aí, em um dado momento, ele me chama para conversar. E nessa conversa, ele fala: Carlos, eu tenho um salário, eu queria bater um papo aqui com você. Ele manda uma mensagem no LinkedIn. E o nome dele é René, eSoft é o nome da empresa. Ele fala: Carlos, eu tenho uma oferta para você, eu tenho uma empresa, a eSoft está fazendo XPTO, a gente tem eles trabalham ali com o mercado de imobiliário. Então o que eles fazem? Eles têm uma tecnologia que eles vão nos apartamentos que estão para ser alugados ou vendidos, tiram fotos, fazem coisas 3D, imersões e tal, e ele estava com uma plataforma somente para fazer marketing de performance para atingir os caras os corretores. E aí ele me chamou para tocar isso globalmente. E, cara, muito agressivo assim, a proposta dele. 2018 foi um ano muito particular ali na minha vida. Ele me chama no escritório, eu tava indo para Hungria nesse dia, tá? E aí quando eu chego no escritório dele, a gente começa a tomar um café, ele olha para mim e fala: Carlos, você tá indo para onde? Ah, tô indo para Hungria. Ah, tá bom. E aí ele fala: ó, vou ser direto com você, gosto de você, gosto do jeito que você se comunica aí no LinkedIn e tal, e essa aqui é a minha oferta. Eu te ofereço $210 mil por ano em salário, isso que eu não estou nem falando de benefícios, eu não estou falando de outras coisas que você vai ter. Eu preciso de alguém como você para estar viajando o mundo, para estar falando com os nossos clientes. E é isso, acho que você vai estar produzindo conteúdo. E ali eu olhei para o cara, eu tive que fingir que aquilo era uma situação comum e normal na minha vida, que não era. Até 2017 eu mal pagava minhas contas na Dinamarca e a minha vida mudou por conta da VTEX, muito, né? A nossa vida ali como empresa, a gente estava trabalhando, galgando, sabe? Tava fazendo um puta esforço. Veio uma empresa, uma multinacional brasileira que mudou muita coisa, começou a gerar visibilidade, uma visibilidade muito grande. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Você não precisa de muitas empresas, muita coisa. Uma empresa certa e um tomador de decisão que acredita em você muda o teu jogo, né? Muda o game. Então, no meu caso,
a VTEX ali para a Biassa foi uma empresa que mudou o jogo, porque a partir do momento que eu compartilhava um conteúdo, uma coisa, não era só o Carlos. Eu estava com a VTEX, que tem hoje, sei lá, 200 mil seguidores. Tinha o Mariano, tinham muitas pessoas com influência também ajudando o meu conteúdo a ser compartilhado. E para pessoas muito relevantes no mercado, né? Então isso é interessante, porque às vezes a gente como empreendedor, como empresa, fica mirando em coisas pequenas, mas a coisa pequena e a coisa grande, como a gente já ouve falar várias vezes aí, eu tenho certeza que você já ouviu falar, elas dão o mesmo esforço. Não estou falando que você tem que só focar em coisa grande, mas para mim foi um aprendizado super, super interessante. Então aconteceu isso, né, dessa companhia, dele ter essa conversa comigo, e ali eu falo para ele, olha, René, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, está até numa newsletter. Aliás, pessoal, vocês podem se inscrever na minha newsletter, tá aí no meu link, tá? Na minha bio. Eu peço para pensar, eu agradeço, porque de fato é uma honra, né? Não é uma coisa que acontecia todo dia na minha vida. E eu falo para ele assim, René, muito obrigado, eu tenho 2 perguntas para você. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, eu posso ser sócio dessa empresa aqui? E a segunda pergunta é, quanto tempo um executivo dura em média na tua empresa? Porque você está me chamando aqui, hoje, me atraindo, isso é uma tentação. Mas quanto tempo esse namoro, esse nosso casamento vai durar? E eu fiz essa pergunta primeiro porque eu precisava pensar ali. Eu não tinha uma resposta e eu também não queria dar uma resposta naquele dia. E aí ele falou, olha, Carlos, não dá para virar sócio, foi bem direto, a nossa empresa tem capital aberto aqui na Dinamarca, era na Suécia, não sei, então está na bolsa, impossível você virar sócio, por isso que a gente oferece, tem um pacote de remuneração muito agressivo. Em média, executivo aqui nessa sua cadeira dura 2 anos, tá? Então eu falei, olha, cara, agradeço, vou pensar, vou para casa, tudo bem? Me dá 72 horas? Beleza. Fui para a Hungria, saindo lá do escritório eu ligo pro Juan, que não quis ir na reunião comigo, que é o meu ex-sócio, falou, cara, eu fui, te chamei para ir lá na reunião, o cara fez uma oferta, assim, agressiva para eu ir para a empresa dele, e aí ele, mas o que você acha? Só que eu era o majoritário da minha empresa, né? Eu tinha criado a Biassa. Então eu falei, olha, eu não vou, se estou te deixando dizer, eu vou tentar reverter isso para que vire um cliente e tal. Final da história é que não consegui, ele queria me ter como um recurso interno ali. Eu não me arrependo, em termos de grana era super interessante e tal, mas eu estava com outro objetivo, que era fazer a Biassa, né? Então esse é o resumo da história. Para você que talvez estaria perguntando, pô, mas o que você fez, o que aconteceu? E agora eu quero te dizer, te listar o que você pode fazer, o que você deve fazer, ao meu ver, para construir oportunidades de grande valor para você ou para sua empresa. O que eu quero dizer por oportunidade de grande valor? Oportunidades ou de chamar a atenção de tomadores de decisão como esse, que eu não posso te prometer que você vai receber uma oferta de 210 mil, 500 mil, 1 milhão por ano, sei lá, não sei. Tá? Eu não prometo isso. Mas eu prometo o seguinte, que se você se posicionar e fizer o que eu prego, é impossível você não ter resultado numa mídia como o LinkedIn. O LinkedIn distribui muito mais que o Insta. O LinkedIn você não tem que pagar o que você tem que pagar para o Insta, que isso aqui virou um cassino, né? Mas ali você tem que ter paciência, é um game de paciência, é um game de reputação. Não é um game hoje mais de só procurar trabalho, tá? Então por isso que é importante você ter o perfil otimizado, que é o primeiro passo. Então você tem que ter um perfil otimizado, porque
Se você busca trabalho fora do Brasil, sei lá, na Europa, sei lá, são mais de 100 milhões de usuários, com certeza. No Brasil, como eu já falei, aí você tem o terceiro maior mercado para o LinkedIn. Você vai tentar se conectar com alguém relevante. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar o seu perfil. Se o seu perfil tá cagado, tá zoado, se tem uma foto lá bêbado, sem foto, você não tem uma área de destaque relevante, cara, é bem provável que você seja ignorado. E aí muitas pessoas falam, mas a pessoa me ignora. Você merece ser ignorado. Se você tem uma foto zoada, se você não tem um perfil relevante, você merece ser ignorado. É o que eu digo, assim. Então, leve a sério o seu perfil. Aí, segunda coisa, é você entender que posições que você deseja, né? Se você quer trabalhar fora do Brasil. Então, se você quer trabalhar remoto ou trabalhar para uma companhia fora do Brasil, o LinkedIn ele é uma ferramenta de pesquisa. É muito importante que você faça pesquisa. Por quê? Porque você precisa entender como é que as empresas colocam as vagas, os skills que elas pedem, né? Para que você não só otimize, mas que óbvio que você vá atrás desses skills e que você tenha esses skills para que quando você conseguir falar com um recrutador, cara, você esteja tudo redondinho, né? Então, faz as pesquisas, entenda ali como é que as empresas estão nomeando as vagas, beleza? Então, e que tipo de skills que elas pedem. Carlos, eu devo ter um perfil otimizado primeiro, ou eu devo fazer pesquisa das posições e das vagas? Cara, eu sugiro que você faça a pesquisa primeiro. Acho que é legal estar com um perfil redondo, mas faça uma pesquisa, tá? Uma pesquisa profunda aí, tá? Das tuas vagas. Então, se você, cara, é um analista de software aí, com conhecimento em .NET, sei lá, um software developer com .NET, vai ver que tipo de empresa, tipo de cultura de empresa é super relevante, tá? Para depois você deixar mais redondo ainda em termos de otimização de vitrine, vamos chamar assim. Aí o terceiro passo querendo trabalhar fora ou ter cliente, cara. Acho que é listar as empresas que você quer se relacionar. Eu, como empreendedor, eu gosto muito de olhar ali quem que está procurando por head de comunidades, quem que está procurando ali por um cara de marketing, porque esses são gatilhos para mim, para que eu possa chegar na empresa e falar, você está procurando por um cara de marketing? Então, eu tenho esse serviço, eu consigo ajudar vocês aí. Mas, se você busca por trabalho, lista as empresas, entenda a cultura e estude essas empresas. E por que isso é importante? Porque, cara, quando você vai falar com alguém, primeiro nas empresas, o primeiro layer da empresa que você vai falar é um recrutador. Mas esse cara é só um tradutor do que a empresa quer. Então ele vai olhar para você, vai olhar para o teu perfil, vai olhar para você, vai bater o primeiro papo, e aí o cara vai falar, ok, tá aprovado para o próximo stage ou não, né? E ali, quando você chegar e aí eu acho que é importante você ter estudado a empresa para estar falando com o recrutador, mas também quando você for falar com o cara que toma a decisão, né? Que é o segundo layer, que talvez é o seu hiring manager, e talvez você vai falar com alguém que está abaixo e tal. É importante que você faça perguntas. Aqui na Europa, as pessoas não baixam a cabeça, né? Quando eu falo que não baixa a cabeça, e eu estou sendo grosseiro para falar Europa, que Europa são vários países, as pessoas
é muito comum elas questionarem as coisas. Então você, como alguém que está buscando ser recrutado, é importante que você, na entrevista, você responda perguntas, mas que você também faça perguntas. E por isso que é importante você mostrar que você estudou sobre a empresa, para que quando chegar a sua vez de fazer perguntas, você mostrar que você é uma pessoa que pensa, né? Que não é simplesmente alguém que é sabe, aquele cavalo ali que tá assim, né? Tá? Isso chama a atenção de muitas pessoas. E aí, o que acontece, né? O outro passo é você achou as empresas que você quer trabalhar. Um erro comum é que o cara vai lá e fala, eu quero trabalhar na sua empresa. Cara, não, mano. Não. Pensa assim, relacionamento, como é que você se relacionaria com uma mulher ou com um homem? Então você chega numa balada, você coloca uma melancia no pescoço, você uga-buga, que é isso que a galera faz, né? Então o cara chega lá e já sai fazendo pitch, coisa bizarra, não funciona. Você tem que construir o relacionamento, tá? Você vai interagir com essas pessoas de uma forma aí, relevante, né? Dar um like, comentar. Quando comentar não é só dar um parabéns, adorei o seu conteúdo, mas é comentar, pensando, desafiando, às vezes marcando outras pessoas. Você faz isso por um período e aí você manda um pedido de conexão para a pessoa que você está interessado. Se você busca por trabalho no exterior, tá? Você busca por trabalho no exterior. A minha sugestão é que você se conecte com 3 pessoas dentro de uma empresa. A pessoa que está acima de você, a pessoa que está no mesmo nível e a pessoa que está abaixo, tá? Então, pensa num organograma da empresa, pessoa que está acima, pessoa que está no mesmo nível, pessoa que está abaixo. A pessoa que está no mesmo nível e a pessoa que está acima, elas podem influenciar muito a sua carreira. E a pessoa que está abaixo, você nunca sabe se um dia ela vai receber investimento, o que vai acontecer, mas é uma forma de você estar conectado com pessoa que está dentro da empresa, ser impactado pelo conteúdo e também construir um relacionamento que eventualmente alguém possa ser o seu champion, pode ser alguém que possa te ajudar a chegar ali na empresa. Então, eu recomendo de 2 a 3 pessoas, tá, na empresa, se você conseguir, óbvio. Empresas maiores isso é bastante possível. Então, se conectar. Em paralelo, você vai se conectar com essa galera, aí você vai publicar conteúdo. Conteúdo, se você tiver dúvidas sobre o que publicar, não vou ficar entrando na tua narrativa, no teu arquétipo. Eu tenho um curso lá no Hotmart, eu vou colocar o link, se você tiver interesse nesse curso, você pode comprar lá no Hotmart, tá? Como que eu explico exatamente como é que você consegue ter resultado aí com o seu conteúdo, o que você deve fazer, como que você deve fazer, tá bom? Também tem um monte de conteúdo gratuito aqui na internet, você consegue achar sobre conteúdo, mas eu sugiro que você vá publicando o seu conteúdo para ir construindo a sua autoridade, tá? E aí, você sugerir um bate-papo. O que é sugerir um bate-papo? Quando você quer trabalho, o erro das pessoas é ir pro pitch, né? Quer me beijar? Não, mano. Calma, velho, calma. Leva tempinho. Vai se relacionando. E você vai pedir o quê? Por guidance. Você não vai chegar pro cara e já vai... Cara, pra mulher, sei lá, tentar dar uns beijos. Você vai pedir por conselho. Você vai sugerir um bate-papo, onde você fala, olha fulano, eu gostaria de um guidance aqui, depois que você veio construindo o relacionamento, né, como eu expliquei durante essa live, para não escutar a groselha, você vai sugerir um bate-papo no Zoom ou pessoalmente, se você puder, e pedir por um guidance ali. E ali você vai conversar, né? Espero
como uma pessoa... É difícil falar, né? Normal. O que é normal hoje em dia? Mas uma pessoa que saiba fazer perguntas e escutar e trocar uma ideia, né? E ali você vai falar, olha, você vai colocar suas intenções. Eu tenho interesse em trabalhar na posição XPTO e eu gostaria de um guidance. Se você busca por cliente, o approach é diferente. Não vou falar sobre buscar cliente internacional hoje. A Laís. Então, você vai pedir por guidance e aí vai ver o que a pessoa fala. Porque assim, tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando alguém pede por advice, por conselho, a gente se sente importante. É tipo uma técnica de influência isso. É meio básico. Se você não sabe sobre influência, vai ler um livro do Robert Cialdini que se chama Influência. E aí ele vai falar sobre técnicas. Não é tática, são técnicas comprovadas ao longo de anos de como você influencia pessoas. Dale Carnegie, né? Então, existe literatura para isso. Então, aí é responsabilidade sua. Sentar a bunda na cadeira, né? No negócio da Amazon aí, se não quiser comprar o livro físico. Dale Carnegie, Influence, do Robert Cialdini, e entender como influenciar pessoas. Sugere um bate-papo, pede por guidance, e aí você faz perguntas, troca uma ideia. Nessa conversa, aí sim você coloca aí as tuas intenções, né? E depois dessa conversa aqui, obrigado, Gustavo, é muito importante que você se coloque à disposição e mostre muito mais do que se colocar à disposição, mostre através das tuas ações que você está disponível a ajudar. Seja mandando algum artigo, seja talvez criando um case, um business case para a empresa que você conversou, tá? Então é isso, galera. Essa é a minha live de hoje. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, já são 10h41, mas eu espero que tenha sido uma live relevante para vocês, né? Não temos muitas pessoas, mas como de praxe, eu sei que tem uma galera que assiste depois. É isso. Essa live hoje foi para explicar como é que eu recebi uma oferta de $210 mil por ano para trabalhar numa empresa, lá como, sei lá, diretor de BizDev internacional, XPTO, bônus, plan e como é que você constrói relacionamentos nesse nível. Não estou prometendo para ninguém que vocês vão receber uma oferta assim, mas como você aumenta a sua chance de conseguir relacionamentos que podem transformar a tua vida e o curso do teu negócio, da tua carreira, tá bom? É isso aí, galera. Essa é a live de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar 1 minuto aí para quem quer fazer alguma pergunta. E é isso. Eu espero que tenha agregado alguma coisa à vida de vocês. E estou disponível aí por 1 minuto, porque temos poucas pessoas. Pessoal, ninguém falou nada, então é isso. Agradeço a todos e todas eu ia fazer uma piada, pela presença e nos vemos semana que vem, quinta-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Tamo junto. Valeu. Obrigado.